Ainda em pé, abra sua Bíblia comigo, no menor sermão que Jesus pregou. Você sabe qual é o menor sermão que Jesus pregou? Talvez você já parou para analisar aquela imagem ali, e você já sabe do que eu vou falar. A palavra de Deus nos fala uma realidade, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Lá no Evangelho de Lucas, vamos abrir nossas Bíblias. Lucas capítulo 17, verso 32. Eu creio que nessa noite Deus vai falar com você que está aqui presencialmente. Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida, e você que está na sua casa também. Vamos ler aí na sua Bíblia, e depois nós vamos ler todos juntos aqui. A versão que eu separei está dizendo assim: Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló. Agora vamos aqui pela versão NVI, Nova Versão Internacional, no telão. 1, 2, 3, já. Lembrem-se. Você pode profetizar para muitas pessoas, Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Por que nós temos que lembrar da mulher de Ló? Quando a mulher de Ló, ela é mencionada no Antigo Testamento, é mencionada porque aconteceu um evento sobrenatural com aquela mulher, que nós vamos aprender um pouco sobre a vida dela. E você sabe que quando a mulher de Ló, fugindo com sua família de Sodoma e Gomorra, então a Bíblia diz que ela olhou para trás, e quando ela olhou para trás, ela virou o que, irmãos? Não, ela não virou estátua de sal, ela virou o pescoço, irmãos. Ela se tornou uma estátua de sal, mas quando ela olha para trás, ela vira o pescoço. Te peguei de novo, né? Eu já tinha contado essa aqui. Essa semana eu estava com a minha esposa e eu vi que ela estava assistindo uma cena, talvez você viu, do momento na televisão, da história da destruição de Sodoma e Gomorra, e passa essa cena icônica da mulher que olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Talvez seja por isso que eu fiquei meditando, e naquele momento daquela cena que eu vi pela TV, eu me lembrei do menor sermão de Jesus. Eu me lembro quando estudiosos da Bíblia falaram: você sabe qual é o menor sermão que Jesus pregou? Está nesse versículo de Lucas 17, 32. Jesus só falou isso, uma frase: lembrai-vos da mulher de Ló. Mas depois ele não falou mais nada sobre ela. Depois ele não deu continuidade. Depois ele não explicou o porquê. Ele só falou isso: lembrai-vos da mulher de Ló. Certamente os seus discípulos, a multidão, os judeus, conheciam muito bem a história da mulher de Ló, porque eles conheciam e possuíam o Velho Testamento. Agora, quem foi essa mulher? E por que Jesus nos mandou lembrar dela? Se Jesus nos mandou lembrar, é porque Ele quer que nós tiremos uma lição. Há uma palavra pregada com a história dela. O apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito no Velho Testamento foi escrito para nós, a igreja. Tudo tem uma revelação espiritual e uma aplicação para as nossas vidas. Então, você precisa conhecer qual é o sermão, qual é a mensagem, quais são os segredos da vida dessa mulher, que a Bíblia não menciona o nome dela, só menciona que ela era mulher de Ló. Jesus não mencionou o nome dela. Jesus falou: lembre da mulher de Ló. Você sabe que ela foi esposa do sobrinho de Abraão, que era filho de Arã. E Ló escolhe morar na cidade de Sodoma, perto de Gomorra, o lugar da qual Deus derramou juízo no Velho Testamento por causa do estado pecaminoso, do nível de pecado daquela cidade, que o pecado sobe até o céu e o Senhor diz: não dá para suportar. Mas a Bíblia diz que Abraão, o seu tio, ele intercede por Ló, que era justo, que servia a Deus, mas estava contaminado com suas filhas e sua esposa naquela cidade mundana, pecaminosa, da qual o Senhor tinha reprovado, e Deus iria derramar juízo. Deus derramou fogo do céu, enxofre do céu. Estudiosos que comprovam a arqueologia bíblica, eles falam que possivelmente naquela ocasião,
a ciência tem descoberto fatores que comprovam a palavra de Deus, e o que foi descoberto naquele solo, eles acreditam que Deus tenha usado a erupção de um vulcão, que expeliu enxofre, esses gases, e o fogo literalmente caiu sobre todo aquele lugar. Mas a Bíblia diz que por causa da intercessão de Abraão, Ló foi salvo com sua família. Só que o Senhor tinha dado uma ordem. Quando os anjos estavam colocando eles de fuga, você vai ver aqui na Bíblia que os anjos falaram: não olhem para trás. Era uma ordem, não olhe para trás. Mas a esposa de Ló olhou, e naquele momento ela se transforma numa estátua de sal. Por que que Jesus usou isso? E por que que Ele quer que nos lembremos? Nós precisamos entrar no contexto e entender o contexto do texto. Se foi o menor sermão, ele não está desconexo, ele não está sem um fundamento. Se nós olharmos para Lucas 17 e começarmos pelo menos o verso 28, você vai ver que é o capítulo que Jesus aqui fala sobre a volta dele, o dia do Senhor, o dia da manifestação do Senhor. E ele diz nos versos anteriores ao 28 que será como nos dias de Noé. Mas o evangelista Lucas, ele vai mais a fundo do que o evangelho de Mateus, e fala assim no verso 28: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. E quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? E respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Você sabe que Jesus ele usava parábolas, ele usava uma linguagem de sinais, para que o povo pudesse pensar, meditar naquilo que ele estava dizendo. Então o verso final finaliza o texto respondendo aos discípulos sobre o juízo de Deus. Eu quero te mostrar o que significa o verso que acabamos de ler, o 37. Mas vamos começar do 28. Nos dias de Ló, a Bíblia fala que eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Tem algo pecaminoso aqui? A ênfase do Senhor nesse texto não é falar do pecado dos dias de Ló, não é para falar do pecado da cidade de Sodoma. Não é interessante? Talvez você ache que nesse texto, assim como o Senhor disse dos dias de Noé, que também estavam vivendo uma vida em pecado, totalmente se esquecendo do Senhor, quando se tratava então de Sodoma e Gomorra, talvez você poderia imaginar que o foco de Deus era falar de tamanho pecado que havia naquela cidade, do nível de prostituição, do nível de iniquidade, de lamaçal, de sujeira que havia ali. Não, Jesus não tocou nos pecados, Ele tocou na vida cotidiana. No verso 28, quando Ele fala da cidade de Sodoma, ou dos dias de Ló, não há nenhuma atitude, não há nenhum verbo, não há nada, nenhuma ação que possa ser pecaminoso ou diferente daquilo que eu e você faz. Nós comemos, nós bebemos, nós compramos, nós vendemos, nós plantamos e nós edificamos. Isso fala do cotidiano. Você pode ver aqui que a ênfase não era o estado pecaminoso, mas a ênfase é a indiferença relativa às coisas espirituais. É a indiferença relativa a Deus, ao juízo. Nesses dias que temos perdido tantas pessoas, talvez seja o tempo que mais eu e você poderíamos pensar sobre o que virá, sobre eternidade, sobre apocalipse, sobre escatologia, sobre a doutrina das coisas que virão, sobre a vida pós-morte, sobre eternidade. Eu te confesso que quando eu orava hoje, eu vinha dirigindo agora à tarde, voltando lá da cidade de Varginha, clamando ao Senhor, falando: Pai, eu queria tanto ministrar uma palavra hoje de consolo. Eu queria tanto falar hoje sobre a graça da proteção.
Mas o Espírito Santo estava me incomodando desde que dessa semana eu pensava na mulher de Ló. E quando eu fui orar, eu senti o Senhor dizendo: não, esses são os dias de se lembrar da mulher de Ló. Por quê? Os dias que Jesus manda a igreja se lembrar da mulher de Ló são os dias do fim. São os dias que ele está falando sobre a manifestação do seu dia, o dia da volta de Jesus. Por isso que no verso 31, olha aqui que a Bíblia fala, Lucas 17: naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Não se preocupa com os bens, não se preocupa com a casa. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Não volta para sua casa, não volta para a sua vida, não olhe para trás. O Senhor está dizendo a necessidade absoluta de uma preparação prévia de toda a igreja para a vinda eminente do Senhor Jesus. Você sabe que esse tema, no Novo Testamento, nos Evangelhos, a necessidade absoluta de preparação prévia para a vinda do Senhor é um dos principais temas no ensino de Cristo. Esse tema é chamado de vigilância espiritual. Vigilância espiritual, ser vigilante, orar e vigiar. Vigiar sobre o dia da vinda do Senhor é a concentração, ou o foco, ou o coração nas coisas de Deus, contrárias ao espírito da mulher de Ló, contrárias ao coração daquela mulher, contrário à atitude dela, contrário ao seu espírito. Ela não vigiou nada com respeito à palavra de Deus, às coisas de Deus, o assunto do céu. Então nós temos a diferença de um espírito, de uma igreja espiritual, que podemos chamar da igreja do céu. Tem um livro que eu gosto muito que fala, o tema é o homem do céu. É a história de um grande homem de Deus nos nossos dias, que a vida dele, a cabeça dele, o coração dele já é viver no céu. Ele já vive aqui na terra um pedaço do céu. Mas ao contrário de um povo espiritual, nós temos um povo mundano, terreno, carnal, que o apóstolo Paulo diz que tinha na igreja de Coríntios. Gente ligada ao agora, ao dinheiro, a viver para si, ao egoísmo, a pensar só aqui, a não pensar na vida eterna, não entender que, amado, a nossa vida, esse espaço de tempo aqui na terra é tão curto, é como um vapor de fumaça, diz a palavra, e que sua vida real é a eternidade para sempre, todo sempre, na presença do eterno Deus. Você foi criado para a eternidade. Você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Assim como Deus é Espírito, diz o Evangelho de João, capítulo 4. Deus te deu um Espírito, você é um ser espiritual. E o Espírito não morre, o Espírito é eterno. E a minha pergunta é, aonde você passará a sua eternidade? Você sabe que quando morre não acaba, não desaparece. Como ser espiritual, a Bíblia fala que há dois caminhos. Um caminho largo e outro caminho estreito. E a sua decisão é aqui na terra. É a sua decisão com respeito a Cristo. Paulo diz que tem um tipo de crente que podemos chamar que é do tipo da mulher de Ló. A mulher no Velho Testamento era uma tipologia do povo de Deus. Sabia disso? A mulher de Ló pode representar uma igreja, porque a igreja é simbolizada na Bíblia por mulher. Então nós temos uma igreja que é apresentada em 1 Coríntios 15, 19, parecida com a mulher de Ló. Talvez é do espírito da mulher de Ló. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19, na versão NVI diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Tem uma outra versão que diz assim: somos os mais dignos de lástima, lastimável, dignos de compaixão, de dó. É uma igreja que vive com Cristo, mas se limita a essa vida. Senhor, me abençoa, quero cura, quero carro novo, quero casa nova, quero viver uma vida confortável, quero viver uma vida próspera, quero enriquecer. Você só pensa agora. E a Bíblia fala: tolo é o homem. Você não mal sabe o dia do amanhã. Você não sabe o dia que o Senhor preparou para te chamar. O relógio da sua vida está em contagem regressiva e você não sabe. Sabia disso? Eu e você, se o Senhor Jesus não voltar agora, nesse tempo, e formos arrebatados, eu e você, se a trombeta não tocar agora, nós iremos morrer. Ninguém gosta de pensar nisso. Eu vou morrer. Eu me lembro
eu pensava muito quando eu orava pela igreja, pela família de irmãos que perderam entes queridos. E essa semana eu me lembrava no dia, quando jovem, que o Senhor levou meu pai. E meu pai serviu ao Senhor, está agora na presença do Senhor, eu creio. E quando nós fomos, então, no momento depois do culto fúnebre, lá no momento da despedida final, o caixão ser colocado na terra, quando estava abaixando, então eu chamei os meus irmãos. E eu nunca vou me esquecer daquele compromisso. Eu falei com eles, eu acabei de fazer uma oração, que eu quero honrar a vida e a morte, a ida do meu pai, tomando uma decisão com esse evento que acaba de acontecer, de ser um crente muito melhor, de servir a Deus ainda mais, de consagrar a minha vida. Então eu chamei o meu irmão de um lado, a minha irmã do outro. Eu falei, eu queria que vocês fizessem a mesma coisa. Por que vocês não oram agora e falam, diante desse momento de tamanha dor da nossa família, da nossa história, podemos tomar o compromisso de falar, Deus, queremos te servir ainda mais, queremos te servir ainda com todo o nosso ser, queremos ser um crente melhor. Será que em momentos de tantas lutas, ou percas, ou batalhas, nós não deveríamos tomar uma decisão? Nós não deveríamos tomar uma postura? É isso que Jesus falou para aquela geração. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando você lembra da mulher de Ló, o Senhor está esperando um posicionamento. O Senhor está esperando que você aprenda com aquela história. Que dias são esses, irmãos, que nós estamos atravessando? Dias de levante de ondas de medo, ondas de terror, ondas de desespero, e você começa a ouvir o anúncio de tantas mortes, e você começa a pensar nessa realidade, que a morte para nós, a igreja, não é o ponto final, não é o desespero, mas é o início da nova vida com Cristo. Então é uma passagem para a eternidade, aleluia. Para nós não é o ponto final, para nós é uma vírgula, aleluia. Se nós cremos no céu, a pergunta é, você está vivendo como alguém que está sendo preparado para ir para o céu, para entrar na presença eterna do nosso Deus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia? Se você parar para pensar nisso, a minha pergunta é, você já parou para pensar de como você vai se apresentar diante do Senhor? Ou como será a vinda de Cristo? Essa é uma certeza que nós temos, Ele virá. A Bíblia diz que Ele já está às portas. E você pode falar assim, como muitos na Bíblia já falaram, mas está tardando a sua vinda. Jesus disse isso há 2000 anos atrás, mas você se esquece que o tempo do Senhor não é o Cronos, é o Kairos. O tempo dele não é medido com a nossa medida. A Bíblia diz que 1000 anos para ele é como um dia, e nós já passamos 2, nós estamos entrando no terceiro dia, nós estamos entrando no dia da ressurreição, nós estamos entrando no dia de se cumprir tudo que ele falou. Ele virá. Eu estava meditando sobre isso. Na vinda de Cristo, a Bíblia fala que todo olho verá. Então é óbvio que em alguns lugares do globo terrestre, a vinda de Cristo ocorrerá em uma metade do globo, em um horário, e a outra metade em outra. Uma metade à noite, pela madrugada, então, e outro de dia. E para muitos, antes do sair do sol. Então possivelmente muitos vão estar dormindo, milhões de pessoas. Será que você já imaginou que para outros é quando estarão preparando o pão do dia, o café da manhã? Ou outros na hora do almoço? Mas para aqueles que acordarem, sendo esse o momento do céu se abrirem, o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, um texto muito maravilhoso. Ele diz assim, 2 Pedro 1, 19: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A estrela da alva é Jesus, e Ele vai raiar. Vai chegar um dia que não vai ser o sol que vai brilhar pela manhã, mas vai ser a luz do Cordeiro de Deus vindo como um leão, aleluia. O leão da tribo de Judá, que virá com cetro de ferro e justiça para reinar. Você pode aplaudir esse Deus? Mas você sabia que o apóstolo Pedro também ele fala sobre os dias de Ló? No capítulo seguinte, em 2 Pedro capítulo 3, 2 capítulos seguintes, verso 7, o apóstolo Pedro fala assim: ora, os céus que agora existem à terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios,
Uma certeza bíblica é: Ele virá, e Ele derramará o seu juízo, e Ele virá cumprir toda a sua palavra. Você pode dizer amém? Então tudo que você vê que é visível, está sendo guardado para o fogo. Pedro confirma aquilo que a Bíblia começa a falar, que Deus não destruiria ou derramaria juízo na terra, como foi nos dias de Noé, por dilúvio, não seria por água. Mas Pedro está confirmando agora que é como nos dias de Ló, porque fogo vai cair do céu. E esse fogo vai derreter, ele vai destruir. A palavra fala que tudo está reservado para o fogo. Meu irmão, vai queimar. Você tem vontade de visitar um lugar turístico do mundo? Ora para que seja rápido antes desse dia, porque vai queimar. E se isso é uma realidade, o apóstolo Judas também profetiza, e ele declara isso inspirado pelo Espírito Santo em Judas capítulo 1, verso 7. E aqui ele é mais claro em dizer o seguinte: como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Um dos pecados de destaque que foi um escândalo para a época, mas por gerações, foi o sodomismo. O nível de homossexualismo e lesbianismo, da devassidão, da luxúria daquela cidade, ao ponto dos homens quererem ter relações sexuais com os anjos que foram tirar Ló de lá. Então por aí você já viu o nível de devassidão. E é isso que ele fala, seguindo pós outra carne. Nós estamos vivendo dias semelhantes. Nós estamos vivendo dias onde a igreja está sendo amordaçada para não falar aquilo que é pecado, aquilo que Deus condena, aquilo que é abominável diante de Deus. Mas Judas está dizendo: olha como aconteceu, o fogo está aguardando. São postas para exemplo do fogo, sofrendo punição. Houve como exemplo, e Deus, como Pedro disse, o juízo é iminente. Agora, o que Jesus fala no versículo 37 sobre abutres em Lucas 17? O que seria essa revelação quando os discípulos perguntam: onde será isso, Senhor? Quando ou onde? E responde-lhe Jesus, Lucas 17, verso 37. Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. Você sabe que os abutres são aves, são reconhecidos pela velocidade com que alcançam a sua rapina, a sua presa, e indicam um juízo súbito, sem escapatória do que vai acontecer. Aí você fala: mas eu não estou entendendo essa parábola, esse enigma que Jesus está falando, de cadáver e os abutres. Então você vai ter a resposta em Apocalipse 19. Lá está talvez a revelação, a conclusão do que Jesus tinha profetizado, muito tempo antes do apóstolo João ter essa visão. Apocalipse 19, verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. A Bíblia diz que no dia do juízo, as nações virão com seus exércitos e mirarão contra o exército celestial. O dia que o Senhor fala sobre batalha final, do reino da terra, reino espiritual, Satanás e os seus anjos, que se levantam contra o Senhor, a Bíblia então diz que Ele derramará completamente o seu juízo. A Bíblia diz que o juízo de Deus virá sobre toda a terra. Queridos, quando você sabe sobre o juízo de Deus, sobre um Deus que virá punir e julgar o pecado da humanidade, sabe, vem aquele temor e você fala: Deus, se isso não acontecer agora na minha geração, e se o Senhor me levar antes, como eu vou me apresentar diante de um Deus de tamanha justiça, santidade e glória, sabendo da tua palavra? Aí a resposta para Jesus é: lembra da mulher de Ló. Que lições agora, nós que conhecemos sobre Jesus falando do dia que Ele virá, e do dia do juízo, e manda eu e você nos lembrar daquela mulher. Por que devemos nos lembrar? Porque Deus quer que nós aprendamos com os erros, para não cometê-los. Deus está te falando: tem uma mulher que deixou uma lição, não vá pelo caminho dela. Porque se eu vou derramar juízo e fogo nos dias que Jesus voltará, e se eu já fiz isso antes, teve uma lá que agiu de uma maneira errada, então não faça igual a ela.
O que ela fez de errado? Vamos para a história dela? Gênesis 19, verso 17. A história agora da fuga dessa família daquelas cidades, caminhando as colinas para serem salvos. Os anjos falaram assim no verso 17: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. O anjo falou bem claro, a ordem de Deus é: não olhe para trás. E o que ela fez? Verso 26, olha para a sua Bíblia. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Se essa mulher representa uma tipologia de um povo, de uma igreja, ela está representando uma igreja dura de coração, incrédula, que desobedece, que não crê na palavra, que vive uma vida não tão focada, não tão intensa, não crendo de verdade que as profecias messiânicas de Cristo e o Novo Testamento de fato irá se cumprir. Ela não estava dando crédito. E a outra coisa dessa mulher é que ela era uma mulher ligada à terra, ligada à carne, uma mulher mundana, uma mulher carnal. Os olhos dela não estavam para o futuro, não estavam para o céu, para a salvação, mas os olhos dela estavam para trás, o que ela estava deixando. Ela estava agarrada nas coisas que ela tinha construído na sua casa, na sua televisão de LED. Ela estava deixando lá o seu iPhone 12. Ela estava deixando tanta coisa que não deu tempo de buscar, quando os anjos apressadamente tirou ela de lá. E ela ficou então olhando para trás para ver a casa pegar fogo. Agora é interessante que quando você vai estudar o texto, esse versículo, a frase olhou para trás, no original, que foi escrito no hebraico, poderia ser traduzido literalmente como demorou-se. Eu vou repetir. A frase olhou para trás, no texto original, pode ser também literalmente traduzido pela palavra demorou-se. Aquela mulher demora. Sabe, ela demora num processo de desvincular com aquilo que Deus queria destruir, separar. Deus queria tirá-la do mundanismo, tirá-la daquela cidade. Deus queria tirá-la do local de pecado e trazer salvação. Isso é salvação. Quando Deus te salva, Ele te livra do pecado, mas Ele te livra do mundo também. Ele te separa para Ele e Ele fala: o pecado já não te domina mais, você não faz parte mais dessa terra, agora você é cidadão dos céus. E Deus queria fazer isso com ela. Mas aquele fato de olhar para trás denota aquela mulher ligada tão fortemente aos desejos da luxúria, sabe, aquele desinteresse quanto à salvação que estava sendo oferecida gratuitamente pelo Senhor. Sabe, aquela mulher, ela tinha algo que estava mais forte. Denota que os desejos, a luxúria perdida, bem mais fortes do que o interesse que a salvação gratuitamente oferecida pelo Senhor lhe podia despertar. Ela não estava glorificando ou tão feliz pela salvação que o Senhor dara através dos anjos. Ela estava com um sentimento mais forte pela perca do que ela deveria abrir mão. Hoje em dia nós temos pessoas assim, que estão mais apegadas àquilo que tem que deixar, quando sabem que o Senhor pediu você para Ele. Eu vou ter que deixar esse relacionamento pecaminoso, do namoro errado, eu vou ter que deixar tradições familiares, eu vou ter que deixar vícios, as situações que agradam tanto a minha carne. E aí você olha para a salvação e ela perde o valor, como foi a mensagem do domingo passado. Quando você não entende o que é a salvação, você não está disposto a dar tudo por causa dela, que foi dada e oferecida gratuitamente. Uma decisão de entrega. Então ela é tomada por Jesus como exemplo para advertir o tempo da igreja, ou o tempo da geração do fim, quanto à época da volta de Jesus. Eu vou repetir, aquela mulher lá do início da Bíblia, foi tomada como exemplo, foi a mensagem escolhida por Cristo, para advertir as gerações da época da volta de Jesus. Então essa mulher de Ló, ela representa uma parte de pessoas, que amam mais as riquezas, os prazeres, vivem mais para si, do que para Deus, vivem mais para essa terra do que para o céu. Eles não quiseram perder a sua vida por Cristo. E se Jesus vai explicar algo sobre a mensagem da mulher de Ló, de Lucas 17, verso 32,
O versículo que ele usou foi repetir o verso 33, o que ele já tinha dito várias vezes. Olha o próximo versículo. Diz assim: quem tenta ou tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Em outros evangelhos foi colocado: quem perder a sua vida, por minha causa achará. Se você perde a sua vida aqui na terra, disposto a renunciar a tudo que não agrada a Deus, e dizer: não vou viver mais para mim mesmo, não vou viver para os meus sonhos, mas eu vou viver para o Senhor, eu vou viver para o céu, eu vou viver para a eternidade. Nós estamos ouvindo essa mensagem de Jesus, porque aquela mulher, ela fez justamente o contrário. Ela quis guardar a sua vida, ela quis preservar aquilo que Deus queria arrancar, ela queria permanecer na vida que ela vivia. Sabe, nós temos nos evangelhos um problema tão claro com respeito à salvação e amor às riquezas dessa terra. Parece que a terra tem prendido, segurado as pernas de muita gente que nunca entrará no céu, porque se apaixonaram pelas coisas desse mundo. Marcos 10, verso 24, a Bíblia diz assim: os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, Jesus insistiu em falar o quê? Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quão difícil é. Quão difícil é entrar no reino de Deus quem confia nas riquezas. Eu estou lendo na versão revista e atualizada, que traz essa frase: os que confiam nas riquezas, porque era o que Jesus tinha dito, aqueles que confiam nas riquezas, aqueles que o coração ama tanto dinheiro, é tão avarento, eles vivem tanto para viver uma vida confortável aqui, e vivem na ilusão da cegueira, de achar que o caixão vai ter gaveta, porque não vai. Tudo que você acumular aqui vai ficar para outras pessoas, porque você não poderá levar nada. E assim como você veio a esse mundo, a Bíblia diz que é assim que você irá. Isto é, não tem como você carregar, colocar no bolso. Lucas 8, verso 14. Na parábola do semeador, Jesus fala assim, que é uma parte da semente caiu entre espinhos, e esses são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Tem uma igreja que não amadurece, por quê? Porque as riquezas, deleites da vida, sufoca a vida espiritual. Sabe, as riquezas e deleites da vida sufocam, os cuidados dessa vida sufocam. Então essa pessoa, ela aborta o processo, ela não amadurece. E foi isso que aquela mulher viveu, ela abortou um processo. Ela estava no caminho da salvação, talvez a metade do caminho, subindo a colina, pronto para escapar. Ela volta e é sufocada pelo amor às coisas dessa terra, às riquezas, ao mundanismo, aos cuidados dessa vida, aos deleites. É isso que Jesus disse. Essa mulher nos fala de pessoas amarradas a esse mundo e que se não desprendem de nada para viver o tudo com Cristo. Sabe, essas pessoas estão agarradas a amor a pessoas, a tradições, a coisas que vão perecer aqui, a laços familiares, que por mais que são importantes, não estão no nível do amor e do laço de Jesus por você. Por isso que em Lucas 14, verso 26, Jesus fala assim: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, a sua mãe, a sua mulher, e seus filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você está agarrado, preocupado o que seus pais, com herança, tradição religiosa, vai falar de você servir a Cristo, e se você está mais preocupado com eles, ou com irmãos, ou se o seu coração está dividido, o Senhor disse: não, você não poderá ser meu discípulo. É necessário você estar disposto a perder a sua vida. Está sendo perseguido por um amor ao Evangelho, está sendo zombado pelo amor do Evangelho. Bem-aventurados sois vós, quando perseguirem por amor de mim, diz o Senhor, porque os céus pertencem a você, diz lá em Mateus 5. Você está entendendo? Então a mulher de Ló é uma mensagem curta, mas muito profunda, que nos leva a um posicionamento com respeito a essa terra. Tem crente que vive com Deus por causa do que Deus pode dar agora, por causa do dinheiro, riquezas, os seus sonhos. A sua vida é tão passageira. Sabe,
aqui nós temos uma igreja que está tão ligada na terra, e essa igreja não é espiritual, porque os seus olhos não estão nos céus, e por isso que ela não está vivendo um pouco dos céus aqui na terra. Pastor, como que eu reconheço esse tipo de gente? É muito fácil, a boca fala do que o coração está cheio. O que você mais fala? Os seus assuntos, o que você mais gosta? Você fala mais do céu ou da terra? Você fala mais das coisas eternas ou das coisas perecíveis? O que te mais atrai? O céu ou a terra? O que você mais vibra? São as coisas de Deus ou as dos homens? Aquilo que o Senhor ama ou aquilo que os homens amam? Aquilo que você fala denuncia onde está o seu coração. Se está na hora dessa geração se lembrar da lição da mulher de Ló, o que ela acontece com ela no final? Ela se transformou em uma estátua. Estátua fala de vida paralisada. Ela abortou. A semente foi sufocada, não amadureceu. E aí você tem que lembrar do que Jesus nos ensinou e profetizou sobre a sua verdadeira igreja, sobre o seu povo. Mateus 5, verso 13. No início do Sermão do Monte, Jesus diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aquela estátua se tornou propícia a ser pisada pelos homens. Se nós somos sal da terra, esse sal ele não pode se perder. Ele não pode perder o sabor. Ele não pode perder a sua qualidade. Ele não pode perder o seu propósito. Você foi chamado, meu querido irmão, pelo Espírito Santo de Deus, para ser sal dessa geração, o sal dessa cidade, o sal da sua família. Você foi chamado para fazer a diferença, dar o sabor celestial. Você foi chamado pelo Espírito Santo para dizer: eu não sou desse mundo, eu pertenço a outro mundo, eu pertenço ao reino celestial. E você vai ser o sal que vai trazer preservação para a salvação. O sal ele serve para preservar e para salvar. Você é um canal de salvação nessa terra, porque a salvação que está em ti, você fala: de graça eu recebi e de graça eu dou. Quando você proclama o evangelho da salvação, você está mostrando o caminho pela qual você entrou, dizendo: eu não vou para o céu sozinho, eu vou trazer a minha família comigo, eu vou trazer os meus familiares, eu vou trazer os meus vizinhos, eu vou trazer a minha cidade, eu vou trazer a minha geração para os pés do meu Deus. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor. Então, quando alguém vive para o céu, e o céu vive nele, ele é sal, ele faz a diferença, ele transborda o céu. Você não pode se tornar um sal que Deus não possa usar, inútil nas mãos do Senhor, senão vai ser pisado, diz a Bíblia. Você deve priorizar o reino dos céus, viver para o céu, viver o céu aqui na terra, e não olhar para trás, mas olhar para aquilo que o Senhor tem para você, o futuro que te espera. Eu quero te mostrar o que te espera. João 14, verso 2. Olha para a sua Bíblia. Eu já estou encerrando. João 14, verso 2. Jesus prometeu para mim e para você isso: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele foi primeiro, ele abriu o caminho marcado pelo sangue, e ele preparou morada para você. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez aqui nessa terra, você nunca vai ter a grande mansão da qual você sonhou, mas você já tem uma reservada pelo Senhor. Há uma mansão celestial para aqueles que decidiram servir a Jesus. Você se alegra com isso? Aplauda o Senhor. Diga glória a Deus. Só que eu quero encerrar te mostrando que Ló foi salvo com sua família. Era para a esposa ser salva e ela não foi. Sabe que é tão terrível saber que tem pessoas que serão condenadas porque elas decidiram dizer não ao Evangelho, a Jesus. De uma família, um pai, uma mãe e 2 filhas, uma parte da família não foi salva, foi condenada. Isso dói, isso entristece, mas é uma lição
Porque é uma promessa sobre a sua casa, que quando você foi salvo, o Senhor trouxe uma promessa: você e a sua casa será salva. Se tu salvo, pois, e toda a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A vontade do Senhor, quando salvou você, Ele estava mirando em toda a sua casa. Ele não quer que nenhum pereça, nenhum vai ser deixado para trás, mas todos vão entrar na terra prometida. Aí você fala: pastor, mas isso não dependeu de Ló, foi uma decisão da mulher dele. É verdade. Mas você sabe que hoje nós temos um peso de amor. Se você estudar o capítulo 14 de Gênesis, você vai aprender que Abraão tinha recuperado Ló, que tinha sido sequestrado com sua família, por meio da espada. Então pela primeira vez, Abraão salvou e o livrou da morte. Mas agora no capítulo 18, 4 capítulos depois, Abraão está salvando o seu sobrinho novamente, de uma morte, de um sequestro eterno, e não mais por meio da espada, mas agora ele estava salvando por meio da intercessão. Abraão se colocou diante de Deus, clamando, intercedendo pela vida de Ló e sua família. E a salvação de Ló só aconteceu devido à intercessão de Abraão. Você não tem ideia no poder da oração da igreja, que ora por salvação sobre essa geração. Tem mães orando por filhos, e a sua oração tem poder. Assim como a oração de Abraão tinha poder, a sua oração está agindo nos céus, movendo tudo para que aquele coração seja alcançado pelo poder da graça que salva. Então Abraão é o símbolo de uma igreja que ora, que clama por famílias, dizendo: Senhor, não derrame do seu juízo, tenha misericórdia, traz salvação. Há um povo para ser ganho nessa cidade, há uma igreja para ser ganha, para ir para o céu. E você vai declarar: eu e a minha casa estamos juntos, eu e a minha família, eu e os meus vizinhos. Você não pode permitir que alguém se torne uma estátua de sal. Você não pode permitir que alguém venha a morrer e perecer. Quando a mulher de Ló se transformou naquela estátua de sal, ela comprometeu a sua descendência. Quando alguém se torna paralisado pela frieza espiritual, pelo mundanismo, pela apatia, pelas coisas do céu, quando você para de interceder por salvação, para de ser um agente de salvação, e se torna só focado no seu dinheiro, no seu salário, no que você vai vestir, no que você vai comer, na sua vida perene e passageira, você está correndo o risco de comprometer a linhagem futura que virá através de você. Como assim? Se você estudar a história depois, dias se passaram, e aquela mulher se torna uma estátua. O processo da salvação foi abortado na vida dela. Essa paralisia é uma tipificação de crente que está se tornando estátua, parou de se mover, parou de ser usado por Deus, parou de mover os céus, parou de interceder como Abraão. Quem está entendendo, diga amém. Dias depois, as meninas contaminadas pela perversão de Sodoma, elas, com medo de não terem filhos, elas têm relação incestuosa com o pai. E as duas engravidam, e das duas gera as duas piores nações, as mais inimigas de Israel. Os moabitas e os amonitas vieram, porque uma mãe se tornou paralisada e corrompeu as próximas gerações. Você não tem ideia de uma igreja mundana, o impacto terrível que causa nas gerações futuras. Se o seu filho não te vê, homem de Deus, como homem espiritual que fala do céu, das coisas do céu, se os seus filhos, querida mãe, não te vê, querido irmão, querida irmã, mesmo que você não seja os pais, mas é o filho, é o irmão, se os seus familiares não vê você sendo sal, fazendo a diferença, vivendo uma vida fria, uma vida mundana, apática, paralisada, eles podem estar caminhando por uma destruição eterna, porque não viram o sal da salvação, trazendo preservação, trazendo caminho. Sabe, pais paralisantes, estátuas espirituais, estão gerando filhos mais frios na fé ainda, porque nunca viram os pais consagrados a Deus. Está na hora desse tempo difícil que nós estamos vivendo, de uma igreja fervorosa se levantar para orar, para se colocar na brecha, para orar para que haja salvação. Aquelas pessoas que estão morrendo, elas podem até morrer, mas a nossa declaração é: não vão morrer sem Cristo, não vão morrer sem ter ouvido o Evangelho, não vão morrer. Você entende isso? Essa é a geração de Abraão. Está na hora de você fazer a diferença
na sua casa e na sua geração. Deus te chamou para você não ser como aquela mulher, como uma estátua de sal. Deus te chamou porque você flui vida de Deus. Você é sal dessa terra. Aonde você passa, caminhos de salvação são liberados, palavras de vida são liberadas, palavras de salvação são liberadas. Você pode dizer amém? Essa palavra veio como um peso no meu coração, porque hoje, quando me acordei, eu estava indo para a oração e ia orar, e fui ver mensagens e alguém me avisou da morte de uma pessoa há alguns dias. E eu me lembrava que eu tinha orado há pouco tempo por aquela pessoa. Na verdade, eu tinha passado na frente do seu trabalho e eu orei falando: Senhor, essa vida precisa. Eu comecei a interceder. E depois, mal eu sabia que não teria talvez outra oportunidade. Você não sabe quanto tempo lhe resta e quanto tempo lhe resta às pessoas que você ama. Está na hora de você começar a se posicionar e falar: Senhor, o Senhor está voltando e eu quero ser um crente melhor dia após dia. Eu vou orar como nunca antes, eu vou me consagrar ao Senhor, eu vou viver uma vida intensa com Deus. Por quê? Porque eu já vivo um pedaço do céu aqui na terra. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar por você. Quantas pessoas estão paralisadas por causa do medo? Estão se tornando uma estátua com as ameaças do diabo, do inferno. Elas estão com medo de congregar, de cultuar, de orar. Talvez tantas estão vivendo um tempo de tanta dor, depressão, angústia, ansiedade, medo de desemprego, medo. Há um espírito de medo que sopra sobre nossa nação. Mas ao mesmo tempo Deus levanta a voz profética, uma igreja de vencedores, profetizando vida em Cristo, vida abundante. Somente Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Você quer ter vida verdadeira? Somente a vida em Cristo, somente em Cristo. Eu quero que você feche os seus olhos. E novamente eu quero fazer uma oração com a letra de um hino, como eu fiz há poucos cultos atrás. Eu queria que você fechasse os teus olhos, colocasse a tua mão no teu coração e abrisse a sua boca para orar agora, dizendo: Senhor, eu quero me lembrar dessa mulher, da mulher de Ló. Eu queria que você não olhasse para lugar nenhum agora, e vamos evitar movimentar, porque eu creio que Deus nos próximos minutos irá fazer algo no seu coração. Ele vai reacender a chama. Aleluia, você crê? Feche os teus olhos. A letra desse hino diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, siga adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Levante as tuas mãos. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Erga a tua voz, diga assim: não temas, siga adiante e não olhes para trás.
segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Erga a tua voz e adora o Senhor. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, não temas, e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Erga a tua voz, somente a igreja, cante esse coro, diga: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Quantos creem? Erga a tua voz. Não temas, siga adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. As mãos do Senhor não estão encolhidas ao seu favor. O Senhor está sustentando você nesse vale de sombra de morte. Você não vai perecer, você não vai acabar, você não vai parar, você não vai cair, porque há um sustentador. Aquele que te guarda é fiel, ele não dormirá, aquele que guarda Israel. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas a nossa segurança está posta no Senhor. Ele é Deus da sua vida. Levante as suas mãos e o adore. Seja revestido com o céu, seja revestido com a glória e a certeza do céu. Nós estamos caminhando para essa morada celestial. O céu está vindo sobre nós. Oh sim. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Oh, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Eu não posso encerrar esse culto sem te dar a oportunidade, você que está aqui conosco presencialmente, ou você que está na internet, de tomar a decisão de viver para Jesus, de separar, desvencilhar tudo aquilo que amarra você desse mundo. Se você deseja viver para Ele, só para Ele, tomar a decisão de levar Deus a sério, se tornar um crente verdadeiro em Jesus, um verdadeiro discípulo, ser batizado nas águas, aonde você está, feche os teus olhos e abra sua boca e repetir comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu faço a decisão mais importante da minha vida. Eu confesso que sou pecador e careço da misericórdia e da graça. Salva a minha vida, escreve o meu nome no teu livro da vida e me dê agora a certeza da minha salvação. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero olhar para esse mundo, eu não quero olhar para trás, mas eu vou seguir adiante com Cristo, em nome de Jesus. Ainda a igreja está orando por você, com seus olhos fechados. Eu quero orar por você agora. Se você repetiu essa oração pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou você estava desviado, está voltando para Jesus, fica com a mão levantada, eu quero orar por você. Você que repetiu essa oração comigo, aonde você está, levanta a sua mão, e eu quero poder orar por você. Deus te abençoe. Fica com a mão levantada assim. Tem alguém lá na galeria aqui, eu quero orar por você. Você que está na internet e fez essa oração, manda aí pelo YouTube: eu aceitei a Cristo, eu disse sim. Ou você pode entrar no nosso site, Igreja Vale, e nos mandar uma mensagem, porque queremos orar por você. Quantos nessa noite querem entregar sua vida a Jesus? Ou quantos querem tomar uma decisão
de viverem uma vida mais intensa com o Senhor. Levante também a tua mão, quero orar por você. Senhor, eu oro por essas mãos levantadas. Eu oro pelo poder dessa palavra. Eu declaro que essa palavra libera vida, e nunca mais essas pessoas serão as mesmas. Eu oro por aqueles que aceitaram a Cristo nessa noite, aqueles que estavam desviados do Evangelho e voltaram para Jesus, mas aqueles que estão se preparando, vigilantes para aquele grande dia da volta de Jesus. Esse dia está próximo e nós cremos na tua vinda. E eu oro abençoando a tua igreja. Todos que levantaram as mãos estão sobre a bênção e sobre o mover do Espírito Santo. Toda a igreja pode aplaudir esses irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplaudo mais alto ao Senhor. Lembre-se, Deus levantou você como sal da terra na sua família. Eu profetizo, a sua família vai aceitar a Jesus. Em breve, todos os seus familiares vão estar aqui, porque você é como Abraão. Deus está ouvindo a sua oração, e a sua família vai se render aos pés do Senhor. Você pode crer nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Diga amém. Glória a Deus.